A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos conhecer agora os nossos patrocinadores aqui do podcast da UJAD, tá? Primeiro, nós temos o nosso irmão Rômulo Barbearia, para você que é homem, que nos assiste, que nos acompanha, tá certo? Ele trabalha com vários tipos de corte de cabelo, tá? Ele faz degradê no zero, corte social, degradê navalhado, fazemos barba e fazemos sobrancelha na navalha. Então, assim, não perca tempo, já faz uma visita na rua Damião Martins Salles, número 129, na Santa Rita. Nós temos também a mercearia do irmão Zé Maria, que é localizado ali na Maritacaca. Para você que é daquela região, Três Olhos d'Água, Baixa Grande, tá certo? Que mora ali pertinho, faça uma visita na mercearia do irmão Zé Maria. Lá tem tudo o que você precisa e com o menor preço da região. Temos também JT Fotografias, aí na responsabilidade do irmão Jefferson e da irmã Thaís, tá certo? Fotógrafos que cobrem qualquer tipo de evento, seja aniversário infantil, aniversário de adultos, certo? Festas de debutantes, festas em escolas, tá certo? Uma variedade. Casamento também, tá certo? Para você que é jovem, que quer casar, já chama aí JT Fotografias, que eles têm o melhor serviço aqui para vocês. Cartório Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Tapajé, localizado ali na Galeria Deveras. Temos serviços em gerais para vocês também, tá? Procuração, escritura particular, nascimento, casamento, enfim. Só procurar o nosso irmão Wesley, que ele vai explicar tudo direitinho para você, tá certo? Cartório Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Tapajé. Temos também a Óticas Carmelo, tá certo? Sob a organização do irmão Geozadak. Seu óculos novo com o melhor preço da cidade, tá? Óticas Carmelo, cuidando da sua visão. Érica Correia Personalizados, tá? Para você que busca aí lembrancinhas, uma variedade em convites, tá? Para você aí que quer se preparar para a sua semana pentecostal, casamento, aniversário, Érica Correia Personalizados tem uma variedade de modelos especialmente para você. Temos também como nosso patrocinador o Wilson Luthier, tá certo? Temos restauração, customização, blindagem, parte elétrica, pintura, troca de trastes e outros serviços, tá certo? O Wilson Luthier, cuidar bem do seu instrumento é nosso compromisso. Sebastian, limpeza de estofados, tá certo? Temos higienização em geral, sofás, capacetes, poltronas, bancos de automóveis, tapetes, uma variedade de serviços para você, tá certo? Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui iniciando mais um podcast, né? Podcast esse que eu acredito que vai ser cheio da presença de Deus, tá certo? Porque a nossa convidada, ela é especial, tá? Então, assim, desde já agradecemos todos os nossos patrocinadores, como vocês viram aqui no início, né? Temos algumas pessoas que têm contribuído com esse projeto, que têm edificado, que têm abençoado muitas vidas. Então, já agradecemos a todos vocês que nos apoiam, tá certo? Você também que nos assiste, que nos acompanha. Nosso muito obrigado a todos vocês, tá certo? Então, vamos lá, né, irmão Rafael, é com você. Meus irmãos, Pai do Senhor, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. A gente quer agradecer muito a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão compartilhando, comentando os nossos vídeos. Agradecer também aqui, como já falou Alex, aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando com esse projeto, certo? O podcast. Nosso muito obrigado. E a gente já quer fazer menção de mais uma doação que a gente recebeu. Olha aqui para nos ajudar, um tripé de mesa que foi doação ali da Music Fashion, ali do presbítero Cleudo, na Mesquita, que também está nos abençoando aqui no nosso podcast. Cleudo, muito obrigado, Deus abençoe e mande mais. Meus irmãos, hoje a gente está recebendo aqui a nossa irmã Vitória Emanuela, vindo ali do campo de Assunção. Né? Acho que muitos dos nossos jovens aqui conhecem a Vitória, também a família, né? Por muito tempo o pai dela aqui foi presidente de jovens aqui da UJAD, né? E hoje a gente está recebendo aqui a nossa irmã Vitória, está acompanhando ela, está o esposo dela, o irmão Carlos, João Carlos, né? Irmão João Carlos, que está aqui acompanhando a gravação. Nosso muito obrigado desde já, tá certo, Vitória? Pai do Senhor, boa tarde, né? Ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo. A gente quer agradecer muito a sua participação nesse dia. Pode começar. Olá, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor, né, para todos vocês.
Dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês, é muito gratificante, agradeço demais ao convite, a essa oportunidade de nós levarmos o nosso campo, né, de Assunção, porque eu acredito muito, o que a gente sempre fala lá na Assunção, que todas as oportunidades que são propostas para que um campo, em uma serra que não é tão conhecida, né, ser dada a nós, é sempre muito bom abraçar essas oportunidades. Então, agradeço a vocês, né, pelo convite e um abraço todo especial, né, a toda a Igreja Assembleia de Deus Sempre Central em Assunção, que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que eles estão nos assistindo. Que Deus abençoe o nosso campo ali, como também a todos vocês, né, ao Jade. Que Deus abençoe todos vocês. E eu creio que nós iremos aqui, durante esse podcast, falar exatamente o que nós estamos vivendo lá, como também servir de experiência para as pessoas que em breve serão líderes ou já são líderes, estão precisando de alguma palavra de incentivo. Enfim, esse é o nosso desejo. Amém. Então, a gente queria começar esse podcast, obviamente, né? Todo mundo, quando vê, logo se tocar. Que eu e a Vitória, nós temos algo em comum, tá certo? Temos algo em comum, né? A gente faz parte aí, né, da área da psicologia. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi que você se encontrou nessa área. Falta quanto tempo para se formar? Como é que está sendo todo o processo? Né? Enfim, conte sua experiência aí como estudante de psicologia. Pronto, então, eu estou no 9º semestre, né, de psicologia, e dizer que foi uma coisa de Deus. Eu estava em um determinado culto e Deus usou um profeta para mim e disse que o Senhor me colocaria em um lugar que eu iria cuidar de pessoas, da saúde de pessoas. E eu sempre pedi a Deus que a faculdade que eu fosse escolher fosse algo que eu me identificasse, mas que eu também ajudasse pessoas. Porque, para quem não sabe, a minha família, desde de novinha, que eles são envolvidos na política. Então, sempre eu tive esse prazer de ajudar, de acolher as pessoas. Então, desde pequena, eu observava esse cuidado às pessoas e sempre foi um desejo muito grande de cuidar de pessoas. Quando eu era menor, eu tinha um desejo muito grande de ser médica, de cuidar. Só que aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que eu fui me encontrando na psicologia por conta de uma profissional que residia no meu município, Mirim. Ela me inspirava muito, as questões dela, o que ela abordava, como ela se comportava. Então, aquilo foi me atraindo. Porém, eu pedi a Deus uma confirmação. E aí foi num culto. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava lá no culto, Deus usou esse profeta, foi até a mim e disse: olha, o Senhor te confirma hoje, coloca sobre as tuas mãos um local que tu vai estar, um lugar que tu vai estar, vai cuidar de pessoas, Deus vai te usar e através dessa função ou desse lugar onde o Senhor vai te colocar, Deus ele vai te usar ali e abrirá portas entre vários horizontes para o Senhor te usar nessa área. Então a psicologia para mim, eu já pedi a Deus uma confirmação e foi aí que Deus me deu e eu me identificava demais. Eu via muitos relatos, assistia muitos vídeos, era apaixonada por essa psicóloga pela forma que ela falava, a forma que ela se comportava. Então foi assim, eu me encontrei logo ali quando vi nela esse exemplo e depois com que Deus falou comigo. E digo para vocês que vocês sabem melhor do que ninguém que essa área da psicologia ela é muito desafiadora para nós, né? Porque bate muito de frente a algumas questões com a nossa fé, com o que nós acreditamos, com o que nós temos convicção. E desde pequena, né, eu sempre tive uma convicção do que era a fé, do que era Jesus. Só que na faculdade, quando você se encontra num ambiente ali acadêmico, com outras pessoas, com novos pensamentos, você sair de um interior, né, que era o São Joaquim, o interior que você sempre viveu ali apenas com amigos, com família, e você se deparar com uma realidade em Fortaleza. Você é uma menina muito nova, assim, com 17 anos, sem saber direito o que fazer da vida. Quando eu cheguei ali no espaço acadêmico, eu me deparei com pessoas de outras formas, que pensavam de outras maneiras. E tudo aquilo foi um choque de realidade muito grande para mim. E o meu medo era que a minha fé ela esfriasse por conta dos desafios, né? Da rotina que mudou. Antes eu ficava só da escola para casa para a igreja. A minha rotina era essa. Depois que eu passei, né, a fazer faculdade, a minha rotina pesou mais, porque a faculdade requeria mais um tempo mais dedicado a ela, enfim. Então tudo isso pesava muito. Eu acho que o maior desafio nesse período acadêmico é a gente manter a nossa constância na fé em relação aos desafios e as obrigações que nós temos, assim,
relação à faculdade, enfim. E na faculdade em si, sobre as coisas que eram debatidas em sala de aula, eu não sei como aconteceu com você, Alexia, mas comigo teve uma certa vez assim que um professor, ele me feriu bastante pelas palavras dele, tipo, falar sobre a igreja, sobre dizer que Noé, falar sobre que Noé era esquizofrênico, entre outras questões que eles pontuavam para poder ver qual era a resposta daqueles que eram cristãos, enfim. Então, tudo isso, às vezes, como por ser muito nova, às vezes eu queria responder, mas eu me controlava, não respondia. Por várias vezes fui insultada para debater em assuntos em sala de aula em relação à fé e à psicologia. Mas, por muitas das vezes, eu preferia me calar, ficava na minha, porque eles já, a grande maioria desses professores, ou até mesmo os acadêmicos em si, eles já vão com aquela resposta pronta para poder já lhe pegar, como se fosse algo assim, para lhe pegar num bote ou algo parecido. Mas para mim esse é um dos maiores desafios nessa questão assim da faculdade, da psicologia, enfim. E essa questão também de sair de casa, né? Você é muito nova, sair de casa e ir para um desafio tão grande. Eu fiz praticamente tudo sozinha, só disse para os meus pais quando já estava tudo concretizado: olha, eu quero ir para Fortaleza, vocês me ajudem aí. E eles foram, né? Abraçaram a causa e graças a Deus já estou no 9º semestre. Em nome de Jesus, esse ano eu termino e em breve serei oficialmente psicóloga, né? Já é quase, né? Já é quase. Mas pensou em desistir alguma vez? Pensei, porque eu estudava em Fortaleza e aí transferi para Itapipoca por conta do período pandêmico, morando sozinha em Fortaleza, aquele caos, a questão do emprego, que as portas se fecharam por conta da pandemia. Eu era acompanhante terapêutica em Fortaleza. E aí, no período pandêmico, essa questão dos acompanhantes terapêuticos, ele teve que cessar, porque a gente ia para casa das crianças, né, para atender as crianças autistas, enfim. E aí teve que cessar por conta que as crianças não podiam ter contato com a gente, né? Elas não usavam máscaras, enfim. E no pico da pandemia eu vim embora, né? O meu pai já estava pastoreando na Assunção, eu vim embora oficialmente assim para Assunção. E aí eu precisei transferir a faculdade para Itapipoca, para a Uninta. E aí quando eu cheguei lá na Uninta, eles não aproveitaram as minhas disciplinas, foi um caos. Eles disseram que eu ia ter que voltar para outros semestres e eu pensei em desistir. Chorei muito porque tive que retroceder bastante. Já era até para eu ter terminado, mas aí eu retrocedi bastante por conta disso, por essa questão de não aproveitar, e eu senti muita vontade de desistir, porque pra mim, eu acho que não é pra mim, eu acho que tem essas dúvidas, né, quando os desafios começam, as lutas e tal, as portas começam a se fechar, você acha que não é pra mim desistir, só que aí eu louvo a Deus, né, pela vida da minha família, porque eles foram os meus maiores incentivadores. No momento que aconteceu isso, que eu tive um baque, meu Deus, eu não vou terminar nunca essa faculdade, eu quero desistir, eles estiveram lá me apoiando, disseram que ia dar certo, e graças a Deus, né, estamos concluindo, graças a Deus. Que bom. E como é que tu consegue fazer hoje essa associação psicologia e fé? Pra mim, eu acredito muito que a psicologia e a fé, no sentido do nosso contexto cristão, assim, eu acredito que não tem uma interferência tão grande, mas eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu lidero, para minha própria família, para os meus amigos, que normalmente é levantada uma bandeira que é levantada por nós, por incrível que pareça, é levantada por nós, os cristãos, que a depressão, a ansiedade, ela é falta de Deus, né? Normalmente essa bandeira ela é levantada por uma grande maioria que não tem o conhecimento da causa e levanta essa bandeira que é uma falta de Deus. E eu tento muito bater na tecla que não é a falta de Deus, né? Que a ansiedade, que a depressão, ela não é a falta de Deus. Enfim, e nesse contexto de poder bater nessa tecla que a ansiedade, que a depressão não é uma falta de Deus, aí é que entra a questão da nossa fé, naquilo que nós acreditamos, né, em relação à nossa crença em Jesus, porque a gente começa a se deparar com algumas situações e se perguntar, né, a Deus: Senhor, mas acontece isso, acontece aquilo, com as pessoas, com o mundo, enfim. E a gente fica com aquele questionamento que eu acho que é muito comum de todos nós, principalmente a gente que aprende constantemente, se
se essa questão da depressão ou da ansiedade, enfim, com tudo que acontece no mundo em si, da psicologia que a gente aborda, que a gente trata sobre isso, se realmente não se dá para contestar por meio, assim, de Deus, usando-se de Deus. E eu tive, confesso para ti, ou Alex, para vocês que estão nos assistindo, que para mim eu tive, assim, um desafio muito grande em relação a essa questão, porque eu acho que essa bandeira, ou esse tabu que foi levantado, que era a falta de Deus, ele ficou tão enraizado que, para poder tirar isso de mim, que estou fazendo psicologia, foi assim uma luta muito constante, porque até eu mesma ficava com conflito entre mim mesma, eu, tipo, será que não é mesmo falta de Deus, ou será que é coisa da minha cabeça? Porque eu já passei por isso, né? Minha experiência, eu tive começo de depressão, tive crises de ansiedades a ponto de, tipo, de desmaiar e tudo, crises de ansiedades, assim, intensivas. Então, eu me perguntava muito se era falta de Deus, quando na realidade não era falta de Deus, né? Era o excesso de algumas coisas que sobrecarregavam a minha vida, enfim. E digo também para quem está nos assistindo, que o excesso de muitas coisas fazem com que a gente se sinta assim. E no contexto da igreja, nós, como líderes, como igreja em si, a gente, por ter muitas responsabilidades, o excesso ele toma conta às vezes de nós, e aí nós não temos como tratar tudo aquilo quando já está numa bola de neve ou quando o copo já está muito cheio. E sobre a sua pergunta sobre como relacionar a fé com a psicologia, para mim ainda é uma dificuldade muito grande. Confesso para ti que é um desafio constante que eu enfrento para poder não ter essa mistura ou sustentar uma e a outra não atrapalhar, entende? É um desafio muito grande que eu estou a cada dia aprendendo com isso para eu poder saber lidar com essa situação, entendeu? Sim. É compreensível, eu também passei por situações bem parecidas. Desde o início da tua história eu me identifico muito. Mas realmente quando a gente está no decorrer ali do tempo, a gente vai começando a ter contato, né? Com o que as pessoas vão passando, com o que elas vão relatando, e a gente consegue fazer essa associação de uma forma melhor. Né? Mas você está indo no caminho certo, graças a Deus, né? E fico feliz porque a nossa igreja, né, precisa realmente de pessoas que sejam capacitadas nessa área para estar cuidando dos nossos irmãos, né, das pessoas ali que fazem parte do da nossa igreja, enfim. Né? E eu acredito que Deus ele precisa de pessoas realmente assim dispostas, porque creio eu nos propósitos de Deus para esses últimos dias, né? Então, verdade. Deus ele busca realmente pessoas que estejam dispostas a isso. A gente vê, o pastor Zezinho uma vez falou aqui, num culto de doutrina, que ele disse que, fazendo pontuação com o que tu falou, para o líder, né? Porque às vezes uma pessoa precisa de ajuda, vai no pastor, o pastor orienta, tal. E o pastor, quando precisa de uma pessoa, né? Ele se socorre a quem, né? Então a gente vê que essa área que vocês trabalham, né? É uma área muito essencial, porque às vezes, como tu falou, a gente coloca muitos rótulos, né, em algumas coisas, e quando a gente vai ver, às vezes não é. Às vezes tudo é o diabo, né? E às vezes não, às vezes nós que procuramos essas situações, tá certo? Vitória, tu ali no campo de Assunção, hoje é a presidente justamente com seu esposo, né, o irmão João Carlos, são os presidentes ali do campo de Assunção. Como a gente sabe, o campo de Assunção é um campo difícil por ser uma serra, né? Mas eu vejo em vocês, eu sigo vocês, né? Tanto o Instagram da igreja como a Almada, e a gente vê que vocês são bem dinâmicos, mesmo com as dificuldades que se há ali no campo de Assunção, mas vocês procuram sempre unificar, né? E eu acho isso muito interessante. Agora há pouco vocês realizaram um retiro, não foi? Tanto que era para a gente ter gravado domingo passado, não era isso? Mas por conta do retiro a gente teve que mudar. E eu vi ali a forma que vocês trabalham, ali é muito interessante, né? A gente está programando fazer se Deus quiser, Deus nos ajude, aí em novembro. E a gente já está vendo agora de início, né? E ainda falta 8 meses, a dificuldade que é. E ali, para realizar, né, o retiro ali no campo, quais são os desafios, né? E também qual é o resultado de tudo isso?
Pronto. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no campo de Assunção, a gente chegou lá em 2019, foi que o pai chegou lá? Foi 2019. O pai chegou lá em 2019, em setembro de 2019. Tá com 3 anos e 2 meses, 3 meses, 4 meses, por aí que o pai tá lá. E quando a gente chegou, a Assunção logo nos assustou, porque era uma serra, e o que a gente escutava demais das pessoas: não, é difícil acesso, lá não tem como vocês trabalharem, porque, tipo, as pessoas que acompanharam o meu pai aqui como presidente da UJAD sabem que o trabalho dele também é muito dinâmico. Então, assim, todo mundo sempre comentava: não, Paulo, eu acho que lá vocês não vão conseguir realizar o que vocês realizar em outros lugares, por conta da limitação, enfim. Só que eu acredito que Deus, ele tem, assim, as suas formas de trabalhar. Apesar dos desafios, apesar das dificuldades do campo em si, em relação ao acesso, a Assunção é um campo muito abençoado mesmo. O que o Senhor fez conosco desde o dia que nós chegamos lá até hoje, são coisas, assim, que se eu contasse aqui, vocês não iriam nem acreditar nas grandes maravilhas que o Senhor operou ali. E os nossos retiros, esse foi o terceiro retiro que a gente realizou. O primeiro retiro, o presidente de jovens era o meu irmão, Paulo Estácio Filho, né, que hoje ele está se congregando no São Joaquim, mas ele se congregava com a gente. Ele era o presidente de jovens da época, a gente fez numa localidade também da Assunção. O nosso trabalho ali na Assunção, a gente está trabalhando em fazer os retiros apenas nas nossas congregações. A gente leva toda a almada para uma localidade nossa e a gente passa os 3 dias nessa localidade. Nós já fizemos, né, numa localidade nossa lá, Olho d'Água. Foi o primeiro. O segundo foi na congregação de Araras, uma localidade de Araras, eu acho que vocês devem conhecer. E agora o terceiro foi na congregação de Santarém, ali na localidade de Santarém. E nós temos trabalhado para poder, essa questão de levar para as nossas congregações, como forma de envolver as congregações, como valorizar o nosso campo, porque, como já frisei aqui, por ser difícil o acesso, a sede não poder estar todos os dias lá com as congregações, e olha que a gente tem um elo muito grande, que o nosso pastor, ele trabalha muito essa questão de unificação. Nós temos a nossa igreja mãe, que é a sede, só que as nossas congregações são as filhas, mas são umas filhas bem juntinhas, todo mundo juntinho um do outro, porque o pastor gosta de trabalhar tudo com união. Por ser um campo pequeno, quanto melhor essa questão de trabalhar em união, faz com que a gente se sinta bem melhor e mais fácil de trabalhar também essa questão de união. Então, a gente trabalhou lá essa questão de fazer sempre nas localidades, valorizando essas localidades. E o maior desafio, principalmente, é porque em fevereiro é o período chuvoso. E aí, gente, a gente passa, eu acho que, assim, muitos dias orando a Deus para que não chovesse. Porque se chovesse, tipo assim, acabava todos os planos, porque a subida no carro, não tem como o carro, um pau de arara, subir com os jovens, com os colchões, com tudo, para a localidade, porque fica, assim, inviável. Todo mundo lá fala pela uma boca só, que se tivesse num período, assim, se a chuva tivesse pegado mesmo, a gente não tinha conseguido subir por conta... A gente também não é louco de levar um monte de jovens. E os nossos jovens são mesclados, né? Tem jovens de 13, de 14, de 15 anos, de 20. E a gente, com uma responsabilidade enorme com adolescentes, né? Com a gente, não seria possível a gente fazer isso se tivesse um período chuvoso. E a gente passou, assim, acho que umas 2 semanas fazendo nossa campanha de oração para, meu Deus, não chove, em nome de Jesus, porque nós precisamos subir. E por incrível que pareça, nós terminamos o retiro na quarta-feira à noite, não foi? Na quarta-feira à noite. Quando nós chegamos em casa, o toró de chuva tomou conta da Serra da Assunção, que nem descia nem subia ninguém. Porque esperou assim nós descer, porque realmente era coisa de Deus. E eu acredito muito que o retiro, ele é algo muito importante para os jovens. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque eu aprendi com meu pai, que esse momento é um momento em que os jovens, eles vão ali se encontrar, se entrosar, né, se conhecerem. Quando a gente chegou na Assunção, a gente tinha jovens da sede que não sabiam o nome de ninguém das congregações. E olha que é um campo pequeno, né? Não se conheciam, não se falavam. E essa questão de junção da almada fez com que eles fizessem verdadeiramente uma família. E para eles, assim, o retiro é algo maravilhoso, que é o momento que eles
se encontram, que eles ficam 3 dias ali convivendo, se amando, né? Tem um momento da gincana. Então, eu acho que o retiro ele é muito importante e necessário para os nossos jovens. Tem alguns líderes que acreditam que não é necessário, que não é preciso. Já eu acredito e defendo, se for preciso, eu levanto uma bandeira dizendo que é necessário, porque eu sou fruto de retiro. Deus, ele já me mudou, já me moldou em retiros. Eu acredito, tem pessoas que foram... O João foi batizado com o Espírito Santo agora, no nosso retiro de jovens da Almada, esse último que teve. Então, assim, eu acredito muito no que Deus, ele faz num retiro. E eu não acredito só no que fica lá. São nos frutos que vêm pós o retiro, né? E a gente tem acompanhado demais que desde o nosso primeiro retiro, muitos jovens nossos evoluíram, cresceram. A gente tinha jovens que não seguravam o microfone porque tremia, não queria oportunidade, não olhava bem pra cima, assim. E a gente vê hoje jovens que pregam, que louvam, que se desenvolvem. Por quê? Porque o retiro foi como se fosse um empurrão para eles serem abastecidos e terem força suficiente, e terem ousadia, e se sentirem livres para eles exercerem aquilo que Cristo vos chamou para exercer. Então, eu acredito que o retiro é algo, assim, muito importante na vida da nossa juventude. E a gente vê que o retiro, né? Esse vai ser o primeiro, né? Não, o primeiro comigo. Uhum. Foi feito um retiro aqui, esse vai ser o primeiro, porque me xingaram muito para fazer esse retiro. E assim, eu vejo que, geralmente no retiro, eu participei de poucos, acho que é contado, os que eu fui, né? Mas a gente vê que no retiro é essa oportunidade de o jovem se conhecer, né? Porque às vezes a impressão que as pessoas têm que o jovem vai pro retiro, vão fazer tudo que não... tudo que não deve, né? Mas pelo contrário, a gente vê que o retiro, ele traz muitos benefícios. Aqui mesmo, seu pai, quando foi o presidente de jovens aqui, eu acho que ainda peguei ele como presidente de jovens, na época eu estava no Pau Ferrado, e a gente vê muito essa questão da dinâmica que o pastor Paulo de Tarso tem, a pastora Eugênia também, tem uma dinâmica muito grande, e tudo isso influencia e é resultado, né, na sua vida também. Isso. Né? E a gente vê, eu pude acompanhar um pouco lá nos stories de vocês, realmente essa unidade que há, né? Pelo Santarém ali eu conheço, é uma serra complicada, né? A gente foi algumas vezes ali, e no inverno mesmo, você subir ali, você tem que ser só o Gilberto mesmo, o Gilberto é que sobe em qualquer lugar. Mas a gente vê que o resultado foi muito prazeroso, né? De tudo o que aconteceu lá, tá certo? E também, vocês também, a gente participou 2021, acho que foi, né? Foi 2021. Foi um ano depois da pandemia. A gente participou do congresso lá também da Almada, né, que foi uma experiência muito marcante. Né? E para a realização, Vitória, de congressos lá, é a mesma sistemática do retiro que vocês trabalham? Pronto, lá a gente trabalha quase a mesma forma, né? Como eu falei, o pastor gosta muito de honrar as congregações para que as congregações honrem a sede. A gente trabalha um Aviva Jovem. Aí começa no mês de julho. A gente começa o primeiro final de semana, 3 primeiras congregações. O segundo final de semana, as 3 outras congregações. Nós temos 6 congregações, né? Fica dessa maneira e encerra na sede. Então, é algo assim... Só que nos Aviva Jovens, nas congregações, a gente usa os nossos jovens para pregarem, para louvarem, e num congresso, na sede, que é o encerramento, a gente chama um pregador, né, de fora, cantores de fora, enfim. E o congresso, a igreja de Assunção, como eu pontuei, é uma igreja muito boa. Se a gente colocasse para trabalhar, eles vão com gosto de gás para trabalhar mesmo. E eu quero até aqui, porque o pessoal de Santarém estão assistindo. Eles disseram que assistir. Eu vou dizer aqui para eles, publicamente, que as congregações que receberam os retiros são congregações assim maravilhosas. Eles se empenharam tanto a ponto de ajudar em tudo, até na alimentação, cuidado, era um carinho tão grande com a gente. Então, assim, minha gratidão é eterna aos irmãos ali de Assunção. E da mesma maneira no Aviva Jovem, a gente se envolve, os jovens se ajudam na questão do carro, porque toda noite tem que ter o valorzinho lá do carro para poder pagar. E os bichinhos vão tão abençoados, porque a grande maioria dos nossos jovens não trabalham, né? Como eu disse, são jovens menores de 18 anos, então são adolescentes ainda, e a grande maioria não trabalha, mas aí eles se esforçam para participarem. O congresso, quando tem farda, a gente faz ali arrecadações, se ajuda, e a gente vê o empenho e a alegria de participar do congresso.
da Almada. E antes, lá na Assunção, não era trabalhado assim, não era trabalhado o Congresso da Almada. Era lá, o mesmo nome até daqui, os jovens de lá da sede é Vozes de Arcanjo. Então, isso era trabalhado com Vozes de Arcanjos e cada congregação. E agora a gente trabalha todo mundo junto, né? E eu acho que o maior desafio foi isso, eu acho, juntar todo mundo para fazer um só congresso. Olha, pessoal, conscientizar. É um congresso que vai envolver todos nós, a gente precisa da ajuda de todo mundo. E a sistemática de realizar os congressos lá na Assunção é dessa mesma maneira. Orando para que não chova, orando que as pessoas vá. Porque pra gente receber visitas assim de fora mesmo, não é todo mundo que aceita ir. Porque, tipo, por conta do caminho, tem aquela questão do Camará, da Serra do Camará, que tem gente, meu Deus, que quando lembra da Serra do Camará, Deus me livre, não vou não. Então, assim, a maioria dos nossos pregadores também, eles sobem pela Itapipoca, porque preferem, pra não subir pela Estrada do Camará, porque acham bastante perigoso. Então, assim, no congresso a gente não recebe tantas pessoas assim de fora, eu acho que mais por conta disso também, pelo difícil acesso, mas graças a Deus a igreja supra essa necessidade, né? Os irmãos se envolvem mesmo e nos ajudam a ponto de, pode faltar o mundo inteiro, mas a igreja da Assunção tá lá no congresso realizando e é isso, é desafiador, mas é bom. A gente fica assim com a adrenalina, eu emagreço demais, mais do que eu já sou magra quando tem um congresso ou um retiro, porque eu faço parte da liderança dos jovens da Almada desde que a gente chegou lá. Meu irmão era o primeiro, né, o presidente, e eu era a adjunta dele. A gente tinha um outro casal que era o vice, aí ele saiu. Quando ele saiu, quem assumiu foi o pastor Paulo de Tarso. Ele chegou a assumir os jovens, passou um tempo assumindo os jovens, e aí depois um diácono que tinha lá assumiu, depois o diácono saiu, quem assumiu como presidente de jovens fui eu, ainda solteira, assumi tudo, e agora voltamos de novo, casadas, para poder assumir a liderança ali dos jovens. E aí, justamente a próxima pergunta. Agora conte um pouquinho como foi que vocês se conheceram, como é que tá sendo a sua vida de casada. Gente, olha, a gente casou no ano passado, em setembro, dia 24 de setembro do ano passado. Tá com bem pouquinho tempo de casados, mas a gente se conheceu, ele é de São Joaquim, o João Carlos é de São Joaquim, ele morava em Fortaleza, mas tinha uma casa no São Joaquim. E a gente se conheceu no São Joaquim. E o período que a gente se conheceu, ele me queria muito, mas eu não queria ele. E aí eu falei pra ele, né, sobre as condições da minha vida, porque desde novinha que eu sou assim muito envolvida na obra de Deus, antes mesmo dos meus pais serem pastores, eu acho que o pai sempre fala até isso lá na Assunção, que eu era bebezinha, e aqui nos retiros que tinha da UJAD, o jovem da UJAD, o pai rebolava a gente no braço do jovem da UJAD e eles cuidavam da gente para poder eles conseguirem conduzir os retiros, os congressos, enfim. Então, desde novinha eu fui muito dedicada na igreja, eu explicava isso para ele, olha, a minha vida a minha vida é difícil, viu? É difícil, é uma vida assim muito com Deus, a minha família, meu pai é pastor e tudo mais, e aí para poder viver essa vida você tem que ralar um pouquinho, nós vamos ter que orar e tudo, você vai ter que mudar algumas coisas, porque vocês sabem melhor do que ninguém que um filho de pastor, ele não é mais um ser humano. É o filho do pastor, os filhos do pastor, então ele tem que dar exemplo assim em tudo. Aí eu falei, olha, vai ter que mudar algumas coisas. E aí o bichinho foi fiel, viu? Orou, perseverou, mudou. E aí o pai brincava com ele, eu só vou deixar tu namorar com ela quando tu souber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sem deixar nada. E quando tu for batizado nas águas e no Espírito Santo. Mas aí deu certo antes, não foi, João? E aí, graças a Deus, a gente foi orando, né? Fomos se conhecendo, aí foi acontecendo e a gente começou a namorar. A gente passou mais ou menos 1 ano, 2 anos namorando. 2 anos namorando, e aí a gente noivou. Ele me fez uma surpresa, né? Me pediu em casamento no dia do casamento do meu irmão, do Paulo de Tarso Filho. A gente era padrinhos do casamento, e aí eu fui surpreendida com um pedido lá de casamento, quase morro, não sabia nem o que responder de tão nervosa que eu fiquei, mas foi algo assim, muito, muito de Deus assim na minha vida, porque o João Carlos, ele foi resposta das minhas orações, porque eu queria uma pessoa, até me emociono, porque eu queria uma pessoa que se dedicasse, né, na obra comigo, que entendesse
os desafios, que não é fácil, as limitações, muitas coisas abrem mão. Eu acho que quando você se dedica assim na obra, e que você é de família de pastor, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas. A gente tinha, tipo assim, 1000 planos de ter o nosso próprio negócio, mas a dedicação à obra, às outras coisas, a gente deixou por enquanto de lado para poder se dedicar e ajudar os meus pais. Então, o João foi a resposta das minhas orações, tem sido meu companheiro, né? Me ajuda. E eu falo para as jovens que estão me assistindo, nunca, né, deixem de pedir a Deus exatamente o que vocês querem. Dê detalhes a Deus o que você quer, porque o Senhor, Ele é especialista em ouvir as nossas orações e nos dá além do que nós pedimos. E eu sempre pedi a Deus, eu tenho até uma agendinha lá em casa, Senhor, isso eu bem novinha, Senhor, eu quero casar com 22 anos e eu quero que seja isso, que seja isso, que seja aquilo. Tudo eu coloquei na agendinha. Eu casei com 22 anos e exatamente foi como o Senhor quis, da maneira que Ele quis. Então, conhecer a nossa história foi uma história muito difícil, porque no início, as pessoas não acreditavam que daria certo, porque ele é um pouco mais velho do que eu. E as pessoas achavam a minha vida uma vida muito complicada para ele se modificar todo, porque ele trabalhava fora, e entre outras coisas, se modificar todo para poder viver essa vida. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu. Foram muitas, assim, eu pedi assim, umas 20 confirmações a Deus. Mas Deus confirmou todas elas, né? Deus usava pessoas. A última, pra gente poder noivar, né? Foi Deus usou o Serginho, não foi? Deus usou o Serginho no nosso segundo retiro. Por isso que eu falo que o retiro, ele tem coisas marcas na minha vida, porque foi no retiro. No segundo retiro da Almada, lá no Araras, o Serginho foi pregar pela manhã. E ele chamou a gente lá na frente, né? E a gente nem tinha tanta assim, intimidade com ele. Eu não conhecia muito assim ele e tal. A gente levou ele pra pregar lá por meio do pastor Paulo de Tarso, que o pastor levou, mas a gente mesmo não tinha nenhum vínculo com ele. E aí, Deus usou o Serginho poderosamente e confirmou aquilo que nós tínhamos colocado nas mãos do Senhor, para o Senhor confirmar. E em relação a como está sendo assim minha vida de casada, eu acho que para mim foi muito difícil ter que sair dos jovens. Foi muito difícil ter que sair lá do conjunto de jovens. Assim, não doeu mais, porque eu continuo com eles, né? Como líder e tudo. Mas eu senti muita falta, assim, tipo, da convivência, de estar ali perto deles. Porque depois que você casa, não é mais a mesma coisa, né? Você não tem mais aquela questão, aquelas amizades, aquele tempo de você estar ali direto com as meninas e tudo mais. Mas eu acho que pra mim, assim, quando eu pensava, meu Deus, eu vou sair dos jovens, vamos sentar lá nas senhoras, só eu, lá nas senhoras desse socorro. Mas aí foi assim, foi dando certo, né? O pastor deixou a gente como líder de jovens ali da Almada, e aí não doeu tanto, mas de vez em quando assim que a gente casou, no culto que a gente foi, né, após o casamento, eu sentei no jovem sem me tocar, eu me ajoelhei e botei minha Bíblia lá, porque a gente chega cedo para organizar o som. Aí depois, quando eu percebi que o culto começou, foi que eu fui tirar minha Bíblia. Meu Deus, eu não sento mais aqui, eu sento lá do outro lado. E assim, a questão de muda muita coisa, né? Eu acho que você tem que abrir mão de muitas coisas. Certo que a questão assim de viver a vida de casada é muito boa. Não tipo assim, tem gente que diz, eu falo, é boa, gente, é boa, porque, né, tem pessoas que desanimam a gente quando diz assim, não casa não, que tu não sabe o que é casamento. Mas pra mim, tem até pessoas que podem dizer, não, mas tá no início, tudo é flores. Mas eu acredito que quando é o propósito de Deus pra nossa vida, porque esse é o propósito de Deus pra nossa vida, a família, nós formarmos a família. E eu acredito que a bênção de Deus, ela se estende no início, no meio e até, né, a consumação dos séculos, enfim. Então, eu acredito, assim, a minha vida de casada, ela tem sido, assim, uma bênção, tem sido de aprendizado, porque você tem horas que você tem que se calar, né, e tem que entender que o cabeça é um homem, e quando você não era casada, eu tomava as minhas, né, decisões. Não, agora eu tenho para tomar as decisões. Eu até brinco às vezes com o João, porque eu liderava os jovens sem ele, e aí eu tomava as decisões, né, e
só dizia, gente, olha, vamos fazer isso, chamava os líderes e tudo mais. Só que agora, quando eu casei, eu tenho, amor, a gente vai fazer isso antes de falar, né? Aí, às vezes, eu esqueço, João, eu esqueci de te dizer, mas, perdão, mas, porque, assim, acostumada a liderar sozinha, e aí, eu sempre, João, por favor, João, me desculpa, a gente vai fazer isso e isso. Aí a gente sempre tenta conversar. E como eu falei, o João, ele tem sido meu companheiro, né? Nessa questão da liderança dos jovens. Ele me surpreende a cada dia, porque ele nunca tinha liderado, assim. Ele nunca liderou jovens, nunca liderou nada. E tem me surpreendido, assim, a forma que ele tem liderado os jovens juntamente comigo. Então, a nossa vida de casados, ela tem sido, assim, muito... A gente vê o cuidado de Deus em tudo. Desde quando o Senhor providenciou tudo do nosso casamento até o dia de hoje, eu vejo a mão do Senhor cuidando de nós. E tem sido muito bom estar ao lado dele, né? Ele tá ouvindo as declarações de amor. Muito bom estar ao lado dele. E eu creio que o Senhor vai continuar completando o propósito dele através das nossas vidas. A gente vê que realmente, né, quando se tem oração, tudo dá certo. Então, né, seguindo aqui a palavra da Vitória, nunca deixe de orar. Isso. Né, acho que a pastora Eunice falou a mesma coisa, né, no dia que ela esteve aqui. Que diga para Deus como é a forma que você quer, como é que você quer o seu varão, a sua varoa, que ele atende. É uma realidade. E Deus é o mais interessado nisso, porque ele quer ver o nosso crescimento, né? Tu, como falou, começou a liderar muito jovem, né? Criou uma experiência, mas agora como casada é uma nova experiência. Isso. Novos desafios, novas conquistas também que é. E é muito bom quando tu se emocionou aí, é muito bom quando você encontra uma pessoa que, de certa forma, não lhe atrapalhe, mas some com você na obra de Deus. Por isso que é muito importante não se precipitar em decisões, né? Não se apressar, esperar, né? Porque Deus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, né? E até uma coisa que eu brincava às vezes com ele, olha, João, eu brincava com ele antes, dizendo, João, eu já disse pra Deus, se for pra tu me atrapalhar, ele te leve, ele Deus me livre, eu vou morrer, mas é porque isso é muito sério. Quem tem um propósito assim com Deus, quem tem uma responsabilidade em mãos, sabe o quanto é difícil, não é qualquer coisa. Tem gente que acha que assim, por você ser jovem e tudo mais, ou você só cantar, ou você só pregar, enfim, você acha que é qualquer coisa que Deus vai lhe dar, e não é, gente, não é qualquer coisa que se encaixa com aquilo que Deus ele tem pra você. É algo assim surreal. Quando a gente acha que é, Deus diz não é. Então, a todo momento, nós jovens, principalmente, nós que temos uma vida com Deus, nós temos que aprender a sempre pedir para que o Senhor oriente em tudo. Desde o início eu falei, até a questão da minha faculdade, eu só fui quando Deus disse pra mim que eu iria. A gente até brinca, é queridinha de Deus, responde tudo, né? Mas é porque é verdade. Quando você ora, você pede a Deus, o Senhor responde. Seja pela boca de um profeta, ou seja pela própria palavra dele, quando você abre a palavra do Senhor, você ali encontra a palavra que você está necessitando, a resposta que você está procurando, né? Pronto, ainda pontuando essa parte da liderança, vocês me dizem aí quanto tempo nós tem. Pronto. Ainda falando a respeito sobre a liderança, lá no campo de Assunção, como a gente falou, tem as suas dificuldades, tá certo? São seis congregações, que você falou? 6 congregações que compõem lá com a sede ou sem a sede? Sem a sede. Sem a sede, né? Então são 7, né? Com a sede. Com a sede. E aí tu falou dos desafios que vocês enfrentaram, e sempre tem essa questão, né? Sede e congregações, né? Acho que é em todo canto, né? Essas barreiras que são levantadas. Aí você já pontuou quando você chegou à dificuldade que foi, e hoje, como é que está o trabalho, né, com as 6 congregações na questão, vamos dizer assim, do trabalho em si, né, dos projetos que são aplicados lá no campo de Assunção, porque hoje a gente tem muitas e muitas ferramentas, né? Tá aqui, a gente está usando essa agora do canal, está investindo muito no Instagram, porque a gente vê que os nossos jovens hoje, eles são muito conectados, né? E aí os meninos aqui, eu sou meio doido, aí a gente arruma uma equipe assim, mais doido do que eu, né? E a gente decidiu, já tá com o quê? Acho que uns 2 anos, né? O canal vai fazer 2 anos, agora nós estamos em março, abril, maio. Em maio ele faz 2 anos o canal, e a gente começou criando, assim, conteúdo para o canal, para o YouTube, começou a investir, a Alexia foi a cobaia, né, vamos dizer, a gente começou com essa ideia e viu que deu certo, né?
Viu que deu certo? Porque assim, a gente via que os nossos jovens, hoje em dia, os nossos jovens são muito voltados para essa parte tecnológica. E a gente, como líder também, de certa forma, temos que, vamos dizer, evoluir e procurar também prender a atenção dos nossos jovens nessa área também. Lá para o Campo de Assunção, quais são os projetos que vocês aplicam lá na questão da liderança com jovens? Pronto, como eu já pontuei sobre o Aviva Jovem, né, algo que a gente gosta de trabalhar como forma de envolver os talentos dos nossos jovens. Porque tem muitos jovens que cantam, que pregam na nossa igreja, sede de congregações, que eu falo. E às vezes eles não têm tantas oportunidades, e aí esse Aviva Jovem, eles vê lá a fotinha deles no cartaz. Isso é uma forma de como é que eu posso dizer, de incentivo, né, para eles continuarem com aquilo que Deus chamou eles para fazer. Outra coisa também que a gente gosta de trabalhar lá é o GE, é um grupo edificante, que esse GE é um projeto do Paulo Estácio Filho, que ele fez lá, iniciou e a gente deu continuidade. Que esse GE a gente faz na casa dos jovens, né, a gente leva palavras, louvores, orações, e a gente tem aquele momento ali na casa de cada jovem. A gente escolhe um jovem, por semana acontece lá, às vezes na terça ou na quinta. Aí a gente trabalha basicamente assim. E a gente também faz na praça. A gente fez uma vez na praça, vamos fazer agora a segunda vez agora nesse mês de março na praça. Então a gente trabalha sobre isso. Lá, como eu falei, o Campo de Assunção o distrito de Assunção é um distrito muito idólatra. Então a gente bate muito na tecla dessa questão de evangelismo. E graças a Deus a nossa igreja é uma igreja muito bem preparada em relação a isso. Nós temos missionários na nossa igreja, né? Escanfeiros que fizeram escanf e que trabalham lá na nossa igreja em relação a isso. E a gente também o pastor tem alguns projetos, assim, que lá a gente trabalha muito assim. Cada departamento tem o seu projeto. Porém, todo mundo ajuda o projeto de tal departamento. Então, eu costumo sempre a dizer que é um projeto só. O pastor, ele faz uma reunião de lideranças todo início de ano e ele já estabelece a agenda, né, do ano de 2023. Ele estabeleceu e a gente vai se encaixando de acordo com aquela agenda. Já tem as datas dos congressos e tudo mais. E aí, mediante essa agenda, a gente vai planejando os projetos para os jovens. Cada congregação, eu gosto sempre de pontuar. Por mais que eu seja a líder da Almada, do campo, eu gosto sempre de pedir aos presidentes para eles terem o próprio projeto deles para as congregações. Porque na sede, eu tenho uma estrutura melhor. Né? Digamos que assim, na sede eu tenho como fazer um movimento na praça, porque tem praça, né? Agora, as congregações não têm praça, né? Eles têm assim... são estradas, né? Acho que vocês devem conhecer assim como é a Serra lá da Assunção. Acho que a mais evoluída assim é o Santarém, né, João? Que é mais evoluída assim como serra assim mais povoado, mais o Araras, né, também. Mas assim, eu digo que tem espaço assim para fazer em movimento é mais o Santarém, né? Mais o Santarém, o Araras também assim é uma localidade que lá, enfim, os nossos líderes das congregações, que é a congregação de Paraíso, Bom Jesus, que são essas serras mais que eu posso dizer, mais escondidinhas, né? Eles têm os seus outros projetos, as suas outras formas de trabalhar, porque são mais limitados ainda do que a sede. Então, assim, te dizer exatamente como a gente trabalha, os projetos que são propostos, são basicamente esses, né? Que a gente gosta de trabalhar com os nossos jovens. A gente trabalha também um devocional. Por mês, a gente escolhe um tema. A minha liderança sou eu, João, o Samuel, que é o nosso vice, e nós temos os casais de apoio. E temos as nossas regentes que também nos ajudam muito. E aí a gente faz o quê? Cada mês a gente escolhe um tema e eles começam a trabalhar o devocional desse tema. E esse tema é o tema do nosso culto. Então eles passam o mês todo trabalhando sobre esse tema, estudando, colocando lá num grupo resumo, num grupo do WhatsApp. A gente coloca lá, como foi o devocional de vocês e tal. Eles colocam lá. A gente trabalha também com uma oração, 5 horas, essa oração no grupo. Aí eles vão lá, é escalado jovens, aí eles vão lá no grupo 7 congregações. Eles colocam a palavra, louvores e começa essa interação no grupo. Porque, como eu lhe falei, a questão da limitação de não estarmos presentes todos os dias, não podermos estar presentes todos os dias um do outro, acaba que a gente tem que se mover nessa questão da tecnologia, né? Como você pontuou muito bem, é uma era que a tecnologia ela veio
tem uns que falam que não tanto para nos abençoar, mas eu acredito que uma boa parte veio para nos abençoar. Porque normalmente nós que não temos como estar todos os dias nas congregações, a gente coloca lá um vídeo, uma palavra, e ali a gente vê, né, os jovens das congregações, a gente sabe como é que eles estão, enfim. Então, os projetos basicamente assim que a gente trabalha com a Almada são esses, o GE, os devocionais, o Aviva Jovem, os retiros, enfim. São esses, e como eu lhe pontuei, a gente gosta muito dessa questão de evangelismo. Bastante, assim, é muito trabalhado lá. E o evangelismo é um ponto essencial, né? Que a gente precisa trabalhar bastante, tá certo? Então, Vitória, pra gente concluir, acho que muita gente que está assistindo aqui conheceu muito seu pai quando foi presidente de jovens aqui em Itapajé. Foi, acho que por 9 anos, se eu não me engano. Acho que foi. 9 anos ele foi presidente de jovens aqui na UJAD, e a gente conhece o pastor Paulo de Tarso por essa questão da dinâmica dele, né? A questão de congressos. Tem um congresso que ele realizou aqui que eu nunca esqueci, né? Enche tuas mãos de brasa Espalha pela cidade. E espalha pela cidade. Nunca me esqueci desse congresso que ele realizou aqui. E foi muito marcante. Como é o pastor Paulo de Tarso, a gente encerrar como pai, né? Oh, meu Deus. Como pai, porque você conhece ele como pastor, né? Como pastor, mas como pai, como é o pastor Paulo de Tarso e a pastora Eugênia, né? Ai, gente, é muito difícil, assim, resumir tão rápido, assim, sobre eles, mas o pai, Paulo de Tarso, né, e a mãe, Eugênia, eles são exatamente o que eles são na igreja. Gente, eles são daquele jeito dentro de casa. Eles são incentivadores, eles são muito dedicados aos filhos. A nós, meu Deus, a gente não pode reclamar, assim, de nada. Todos casaram, né, todos os filhos casaram, e eles são, assim, muito presentes na nossa vida. São muito ajudadores, muito compreensivos, muito amigos. Eu acho que, eu costumo sempre dizer, graças a Deus, e eu brinco sempre com meus irmãos, que nós temos que orar todos os dias a Deus para Deus não levar os nossos pais, porque eles são assim canais de bênção na nossa vida, porque às vezes a gente espera outras pessoas serem bênção na nossa vida, mas eu digo que dentro da minha casa eu tenho canais de bênção que abençoam a minha vida. Os meus pais são abençoadores da minha vida, são pessoas que acreditam no meu ministério, que acreditam na minha vida, que acreditam no chamado de Deus na minha vida, e eu costumo sempre dizer, toda loucura que vem assim na minha mente para fazer assim, pai, eu quero fazer isso, ele topa. Então ele sempre tá do meu lado, tanto ele quanto a minha mãe. Então o pastor Paulo de Tarso, pai Paulo de Tarso, o professor Paulo de Tarso, ele é exatamente isso que ele é na igreja, ele é dentro de casa também. E muito mais, né, que não dá para resumir aqui tudo o que ele realmente é. Pastor Paulo de Tarso, queremos o senhor também aqui no podcast, viu? Já fica o convite aqui em aberto. Vitória, a gente já está encerrando, mas a gente quer que você deixe uma palavra também para os nossos jovens, tá certo? A gente já participou com o Matheus, lá da Baixa Grande, presidente de jovens lá do campo de Baixa Grande, agora a gente está com a Vitória. Queremos tu, Obed, viu, de Tapipoca. Obed, de Tapipoca, a gente quer você também aqui participando justamente conosco, tá certo? Quero que você deixe uma palavra para os nossos jovens, para os jovens da Almada, né, que também estão nos acompanhando, a sua palavra para os nossos jovens. Pronto. Diante dessa oportunidade, eu só quero reforçar aquilo que eu já falei nas minhas palavras. Dizer para a nossa geração, né, para os jovens do nosso tempo, que o segredo da nossa vitória, que o segredo das nossas conquistas, que o segredo de vivermos uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida é estarmos ligados ao Senhor, é estarmos ligados naquilo que Deus ele planejou para nós vivermos. E eu digo para você que está me assistindo e a todos os jovens, né, da UJAD, aos jovens da Almada e aos os outros jovens que estão nos assistindo, que vocês possam entender a importância e o poder que um jovem tem quando ele dobra o joelho e quando ele se dedica naquilo que o Senhor planejou para que ele vivesse. Então, que você que esteja me assistindo nessa tarde entenda, você tem uma importância, você tem um valor, o Senhor te chamou para você fazer bem mais do que você acha que você já fez. Ele tem muito mais para fazer para incendiar a nossa geração. E é isso, que Deus abençoe a todos vocês. Aproveita para deixar as redes sociais da Almada, né? Pronto, segue lá, gente, é Umada20, Umada20, aí tem o Instagram da nossa igreja também, Assembleia de Deus em Assunção, segue a gente lá, acompanha o nosso trabalho e vocês estão convidados para visitar a gente, né, lá Assunção, quando quiserem, quando tiver um culto da UJAD aqui,
quiser mandar o convite pra gente dá fica o convite um aqui, ó, jeitinho de vir, né? Trazer os nossos jovens. E nós teremos o nosso congresso em julho. Eu espero, em nome de Jesus, que não saia na mesma data do de vocês. Na mesma data. Porque vocês no ano passado caiu na mesma data, né? Mas aí o pastor tá tentando ter uma mudança aí. Se for ter realmente essa mudança, aí a gente não vai bater as mesmas datas e nós iremos se visitar em nome de Jesus. Mas já fica também aqui o nosso convite. Dia 30, agora aproveitando desde já, né? Dia 30 agora de abril será o nosso segundo culto aqui da UJAD. A gente vai abordar a temática o culto do amigo, tá certo? Já fica o convite. Pronto, vamos se vocês, organizar. já fica o convite. E aproveitando, já fica o convite também para você, se caso dê certo. Já ser também uma das cantoras aqui do nosso culto. Nosso culto do amigo aqui na sede dia 30, né? Pronto. O nosso congresso aqui, acho que geralmente sempre se bate na mesma data. Mas Deus abençoe que nesse ano não, para que a gente possa fazer essa ponte de amizades, né? Esse elo, para que a gente possa estar sempre cooperando. Estamos até devendo a congregação de Paraíso. É mesmo, Não foi viu? possível a gente chegar lá, mas a gente vai estar lá no nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Recebemos aqui hoje a Vitória, somente com ela, o seu esposo, o irmão João Carlos. Muito obrigado a vocês por terem participado juntamente conosco. A você que ficou conosco, muito obrigado. Rumo aos 1.000 inscritos, hein? Curta, compartilha esse vídeo. Pai do Senhor, tchau!